disponibilizar para outras pessoas. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, A Universidade Federal de Rondônia, cumprindo o seu papel de academia voltada para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, com a iniciativa dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências, promove o Segunda Ensina, Encontro de Ensino de Ciências com o tema Experiências, Tecnologia e Diversidade do Ensino de Ciências. Este evento acontece na modalidade à distância como alternativa aos eventos presenciais, enquanto durar a emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. A UNIR, preocupada com o bem-estar da comunidade acadêmica e a comunidade em geral que assistem a este evento, adota a audiodescrição de todos os membros que participarão efetivamente desta solenidade. Este evento conta com recursos tecnológicos que garantem um alcance ampliado das informações aqui apresentadas, assim como promove a acessibilidade audiovisual e disponibiliza tradutores de Libras. Nós vamos começar com a minha audiodescrição. Eu sou o professor Claudemir da Silva Paula, atuo normalmente no campus de Vilhena. Tenho a cor parda, 1,74 m de altura, meus cabelos curtos e grisalhos. Estou vestindo uma camisa cinza, estou posicionado, sentado com uma estante de madeira ao fundo, com livros. Sou professor aqui da Uni do Campo de Vilhena e é uma alegria imensa estar com vocês neste evento. Agora eu irei descrever os nossos tradutores de Libras que atuarão nesse dia e se revezarão a cada 20 minutos. Eu gostaria de apresentar agora a Rosenilda Lopes Cordeiro Ferreira. Ela tem cor de pele branca, altura de 1,63 m, cabelo castanho claro, está usando uma blusa preta e está sentada ao fundo com uma parede branca. Apresento também a Gleice Mara Loureiro Inocêncio, tem cor de pele morena clara, possui 1,63 m de altura, é magra, com cabelo liso, cor castanho. Está vestindo a camisa preta, posicionado em pé ao fundo, uma parede de cor branca. Pedimos a todos os participantes deste evento que, sempre que possível, mantenham seus microfones desligados. Assim a gente tem uma melhor qualidade de som e podemos participar com maior proveito das falas que aqui se acontecerão. Senhoras e senhores, para compor o dispositivo de honra, temos a honra de apresentar o professor Dr. Arthur Moretti, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da PROPESC da Universidade Federal de Rondônia. A coordenadora do mestrado de Ensino de Ciências da Natureza, professora doutora Bianca Santos Xisté. Olá. A representante das comissões organizadoras deste evento, a professora doutora Kátia Tecchio, e a professora doutora Cristiane Thalita Gouveia. Boa noite. O Ensina é o encontro de ensino de ciências da natureza, organizado anualmente com a participação das turmas de mestrandos e egressos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. O Segunda Ensina tem por objetivo dialogar sobre os desafios e possibilidades que a diversidade sociocultural e territorial suscita para a prática cotidiana dos professores nos processos de ensino-aprendizagem de ciência da natureza e proporcionar formação de professores a partir de experimentações em matemática, química, física e biologia, sendo uma contribuição entre parceiros, professores e pesquisadores, com palestras, oficinas e experiências que contribuam com práticas pedagógicas, possibilidades e desafios no contexto atual. Sendo assim, a preocupação é estabelecer formação para o professor a partir do histórico e reflexão crítica sobre a realidade cultural e social da região da Zona da Mata do Estado, permitindo a integração de todos em um ensino-aprendizagem que valorize o docente e seus saberes, de modo a potencializar a união entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Convidamos agora a professora Bianca Santos Xisté para o seu pronunciamento.
Boa noite a todos e a todas. Claudemir do céu, que apresentação foi essa, hein? Você tá com a voz de locutor? Tá treinando, né? Só pode. Bom, eu fui orientada, né, a fazer uma audiodescrição, algo do tipo, né? Arrisquei aqui algumas coisas, tá? Ainda assim vou ler, ok? Bom, sou uma mulher de inteiridade. Perto do Rio, tenho 7 anos. Perto da Gabi, tenho 17. Quando escrevo, às vezes sou nova, às vezes nem tanto. Hoje, fui dos 10 aos 30 anos. Quando enamoro a lua, todas as idades me escapam. De estatura baixa, magra. Ah, a Mary falou que tem um corpo esguio como bailarina. A cor da minha pele depende da temperatura. Se está muito quente, fica vermelha. Se está muito frio, fica roxa. Mas dizem que tenho a pele branca e o rosto rosado com contornos delicados. Nariz fino, olhos que lembram a cor do mel silvestre, cabelos curtos e castanhos como um avelã. Estou vestindo uma blusa em tom amarelo nascer do sol e está escrita em roxo que lembra cheiro de velório. Em caso de excesso de lucidez, loucure-se. No lugar onde estou sentada, corre um vento fresco pela janela à minha direita. Ao fundo, 2 dos meus amores. Livros, uma estante de livros, e o outro, um quadro de minha criança caçula crescida. Essa é a minha descrição. Bom, eu quero agradecer inicialmente, eu quero começar o segundo momento da minha fala agradecendo. Esse evento, ele só foi possível acontecer, está sendo possível acontecer, porque várias pessoas estiveram envolvidas, né? Então, a gente tem aí na coordenação as nossas 2 professoras, né? A professora do mestrado, a professora Kátia e a professora Cristiane Thalita, né? Que se entregaram, né? Porque organizar um evento exige uma entrega, né? Eu já organizei um evento, eu sei como que é difícil fazer isso, né? Então, eu quero agradecer as 2 professoras, né? Por possibilitar que esse evento esteja acontecendo neste momento, né? É o nosso segundo Ensina, né? É um evento pensado para pensar práticas, né? Práticas docentes, né? Que estão relacionadas ao ensino e aprendizagem das crianças, né? E agradecer também a todas as pessoas que, de alguma maneira, vão contribuir, né? Já estão contribuindo desde o início da manhã, né, Kátia? E vão contribuir também ao longo aí desse período de evento, né? As pessoas que vão oferecer oficinas, minicursos, né, palestras, né? O professor Arthur está aqui hoje, que faz a palestra de abertura, né? Com muita alegria que a gente o recebe, né? E aí, tem uma coisa que tem bem lá na abertura, bem na divulgação do evento, né? Tem uma frase que diz assim, né? Que o evento, ele foi pensado para ser um espaço de partilha de saberes e experiências relacionadas ao ensino e aprendizagem de ciências da natureza, né? E eu queria pensar um pouquinho, então, com essa ideia da partilha, né? Então, partilhar um comum. Então, acho que nós estamos aqui partilhando um comum. E aí eu vou chamar essa partilha comum como a partilha do sensível. Então, uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição de partes e dos tempos e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte dessa partilha. Uma partilha abre a possibilidade de novas vivências, novas experiências, novas disposições não consensuais, sempre parciais e totalmente provisórias. Partilhar, para mim, tem a ver com resistência.
posso dizer que é um ato de resistência. Em tempos de distanciamento social, em tempos de muita tristeza e dor, em tempos de escassez de recurso, em tempos, para mim, cada vez mais nebulosos. Esse espaço de partilha, que para mim o ensino vai possibilitar, é um ato de resistência. Uma maneira de produzir alegrias. Alegria do encontro, mesmo que virtual. Alegria de conhecer práticas ainda não conhecidas. Alegria de ouvir relatos de pesquisas inovadoras. Alegria do encontro com pessoas que pensam, falam e fazem educação. Uma educação mais potente. Uma educação pensando em nossas crianças. O poder requer corpos tristes. O poder necessita da tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não rende, não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Que esses dias de encontro com o Ensina possa promover alegrias na partilha e essas alegrias possam habitar nossa vida. Obrigada. Agradecemos as palavras carinhosas da professora Bianca e agora nós gostaríamos de ouvir a professora doutora Kátia Tecchio. Inicialmente, ela áudio se descreve. Boa noite, eu sou a professora Kátia. Minha cor de pele é branca, eu tenho 1,65 m, cabelos castanhos grisalhos, curtos, estou sentada, a parede atrás de mim é branca e tem uma planta, e eu estou usando uma blusa de cor azul escura. Eu vou ser breve, mas eu não posso deixar de registrar um agradecimento muito especial pelo empenho de todos os mestrandos e mestres do PGCN e pelos professores de 9 estados brasileiros que estão aqui presentes, que aceitaram o convite e vieram participar, trazer os seus conhecimentos para partilhar conosco. Desde hoje, já iniciamos as atividades às 8 da manhã. Também quero agradecer a todos os professores e docentes que estão fazendo palestras, professores do PGCN, professores da UNIR, em geral, e também que estão deixando seus mestrandos, trabalhar, trazendo seus conhecimentos de pesquisa, suas dissertações. Esse evento é bastante importante para a nossa região e é um prazer bastante grande, é uma alegria muito grande poder contribuir, colaborar com todos e agradeço a todos. Agradeço também a Gleice e a Rose, nossas intérpretes, que estão aqui de forma voluntária e gratuita. Esse evento é todo feito de forma voluntária e gratuita, com o empenho de todos, e significa muito para todos nós. Muito obrigada. Antes de ouvirmos a palestra, do nosso convidado especial da noite, eu gostaria de convidar o professor Dr. Arthur Moretti para que, antes de falar sobre a sua palestra e nos contemplar com a sua fala, nos dirigisse um pouco a sua palavra nesse momento de dispositivo de honra. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Me sinto bastante feliz de ter sido convidado para participar da atividade do segundo Ensina, porque o próprio nome já diz o quanto é belo, o quanto é bela essa palavra, não é? Mas antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição, mas eu gostaria que vocês realmente me desculpassem, porque depois da audiodescrição da professora Bianca, eu me sinto envergonhado de qualquer palavra que eu dei aqui, porque ela foi de uma poesia bastante bacana, de uma sensibilidade bastante intensa e que me causa inveja. Para minha audiodescrição, para minha incompetência poética, eu tenho pele clara, estou de camisa azul, atrás de mim tem uma parede branca, tenho 1,90 m de altura de desejo, mas efetivamente é só 1,66 m, 67, toda vez que eu meço é um pouquinho menos. Uso óculos por conta da idade, que eu já estou na terceira idade,
e já de muitos anos dedicados ao estado de Rondônia, trabalhando na UNIR, e estar participando de uma atividade de ensino, para mim, é muito importante até da minha própria trajetória, que no final do século, última década do século passado, eu fiz mestrado de ensino de física na USP de São Paulo, né, e na época era um grande desejo de, quando voltasse para Rondônia, pudesse fazer alguma coisa de ensino no estado. Não deu certo, mudou-se um pouco o caminho, mudou-se a trajetória, mas o sonho do ensino e do ensinar, né, vocês estão resgatando, vocês estão falando, fazendo de muita qualidade, né? A universidade agradece pelo trabalho de vocês, a universidade agradece pelo empenho que vocês fazem de transformar em realidade o sonho, né, de um curso de pós-graduação. Espero realmente com bastante otimismo que a gente consiga, já no ano que vem, depois da nota da CAPES, a gente consiga já aumentar aí uma quantidade de doutorados na UNIR, né, porque nós somos bastante fortes, mesmo a gente achando que somos pequenos, não somos. Hoje nós temos, no estado de Rondônia, em torno de 1.300 entre mestres e doutores, só nas instituições que temos no estado de Rondônia. A UNIR passa de 900 entre mestres e doutores, ou seja, é muita gente, é muito produto que a gente pode dar à sociedade, é muito resultado que a gente pode produzir para a sociedade, para que a gente tenha um desenvolvimento diferenciado, um desenvolvimento não baseado apenas nesse conceito de devastação ambiental, no conceito de que a gente tem que transformar todo mundo e todo o ambiente em pasto para produzir gado e outras coisas, né? Eu creio que esse seja uma ideia que a gente tem que trabalhar bastante para desenvolver Rondônia de uma maneira diferenciada. Então, eu dou as boas-vindas em nome da universidade a todos e todas. Mais uma vez, agradeço a presença e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês. Espero que eu contribua sobremaneira para o evento nesta noite de abertura. Nossos agradecimentos ao professor Arthur. E antes que nós passemos para as nossas moderadoras, professoras que vão acompanhar o professor Arthur nessa noite, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos especiais, como já foi anotado aqui, tanto pela professora Bianca como pela professora Kátia. Um evento não se faz com uma pessoa somente, né, ou com um grupo pequeno. Na verdade, há muitas pessoas que colaboram. E nisso nós queremos agradecer a colaboração das tradutoras, da assessoria de comunicação e cerimonial aqui do campus de Vilhena, que colabora com o evento. Agradecer também a presença dos professores do programa, da professora Elaine, do professor Elton, o professor Paulo, o professor Reginaldo, a professora Maria Rosângela, o professor Roberto e o professor Fabiano. Agradecimentos sinceros à colaboração e à participação e à disposição dos demais membros da comissão, em especial o professor Sérgio do Cândido Gouveia, que nos acompanha também aqui, e esteve aí todo o tempo na organização. Muito obrigado também, e agradecimentos a Fernanda Santos, são as mestrandas, a Jussielma Rodrigues, a Diana Cláudia, a Flávia Martins, a Simone Valim, a Aline de Oliveira, a Aline Nunes, ao Leandro Enéas, a Ligiane Casagrande, a Camila Vanim, a Ana Ribeiro de Souza. Aos mestres também, Elisa Santos, Kellyson Silva, Thaís Oliveira, Ronivon de Jesus, Vermiton Tiago e Angélica Zandonati. Normalmente a gente fica muito grato com a participação de todos, porque todos, de alguma forma, colaboram e tornam possível a realização desse evento.
Lembramos a todos que as atividades do Ensina terão continuidade até o dia 29 de outubro. Dentro da programação, vocês podem acessar a página do evento, são oferecidos minicursos, palestras, exposição e oficinas, né? Eu vou me despedindo por aqui. Na sequência, nós teremos a companhia da professora Cristiane Thalita e também com a participação da professora Kátia, que vai acompanhar o nosso palestrante dessa noite. Professora Cristiane, transfiro agora a palavra para a senhora pode iniciar fazendo aí a sua audiodescrição e, a partir desse momento, a continuidade é com a senhora. Boa noite a todos. Eu me chamo Cristiane Thalita Grama de Gouveia, eu tenho uma cor de pele branca, 1,58 m de altura, eu tenho cabelos curtos, mais especificamente no ombro, né? E castanho claro, uso óculos, porque eu sou bem míope, bem mesmo, né? Eu estou vestindo uma camisa jeans florida, né? Tá meio frio aqui em Vilhena, então ela é de manga comprida, né? Estou posicionada sentada e com uma lousa verde ao fundo, né? Então, nesse momento da palestra do professor Arthur, tanto eu quanto a professora Kátia vamos estar acompanhando, tá? E aí, fazendo a moderação, caso surjam algumas perguntas, né, e nós vamos fazer esse acompanhamento. Agradeço a presença de todos, né, a todos que se dedicaram a esse evento, a todos que estão presentes aqui. E aí eu passo a palavra para o professor Arthur, que vai começar a palestra dele agora. Então, obrigado, professora Kátia, professora Cristiane, professor Claudemir, com a sua voz estereofônica, né, bonita voz, mais uma vez. Declino a minha admiração pela Bianca, porque ela foi poética, né? E se ao final da minha fala eu conseguir chegar um pouquinho da beleza que você falou, eu já fico bastante feliz. Eu vou apresentar para vocês uma apresentaçãozinha aqui, né? Vamos ver se dá tudo certo, porque às vezes não dá certo. Vamos lá. Não é possível compartilhar a sua tela. Deveria ser possível. Carambola. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui e não estou conseguindo compartilhar minha tela, mas não tem problema, que eu tento abrir de novo aqui o evento e compartilho novamente. Deixa eu sair e entro novamente. É porque eu estou em duas telas, porque eu uso dois computadores, então vamos ver se eu consigo aqui. Só um minutinho da paciência de vocês. Já deveria estar aparecendo. Aqui no meu outro computador ainda não está. Ainda não está aparecendo. Agora sim, professor. Agora foi. Isso. Vou ver se eu consigo aqui alterar. Tá, eu acho que eu vou fazer deste jeito, senão eu vou ter problemas aqui. Mas, enfim, a minha fala de hoje foi motivado pela professora Kátia. Eu vou trabalhar um pouquinho com energia, desenvolvimento, meio ambiente e as crises. Um pouco global, um pouco Amazônia e um pouco Rondônia. Mas o que significa tudo isso
para nós, né? O que significa para nós? O objetivo do segundo Ensina é dialogar sobre os desafios e possibilidades que a diversidade sociocultural e territorial suscita para a prática cotidiana dos professores nos processos de ensino-aprendizagem de ciência da natureza. Ou seja, o objetivo desta apresentação é mediar conceitos de física, economia, meio ambiente, engenharia, para compreender as dinâmicas da sociedade, da vida contemporânea e do conhecimento. Ou seja, é um pouco do que vocês trabalham no Ensina. E eu vou tentar, com poucas transparências, mas espero que eu não seja tão prolixo como normalmente o professor é, mas o que eu quero que a gente entenda são 3 conceitos importantes, não é? O conceito de entropia, que é um conceito lá da termodinâmica, que é o grau de desorganização de um sistema. Não precisa a gente entender o que é a definição de um conceito, né, deste conceito. Mas você imagine, por exemplo, 3 pessoas numa sala, 4 pessoas numa sala, 10 pessoas numa sala. Se essas 10 pessoas começarem a se movimentar, não é? Você vai ter um grau de desorganização. Se as pessoas começarem a se movimentar muito mais, vai ter outro grau de desorganização dessa sala. Não é? E aí, quais são as consequências disso? É isso que eu vou tentar conversar um pouco com vocês, que essa movimentação, esse grau de desorganização, a gente pode aplicar em várias partes, né, seja na economia, seja na energia, seja no meio ambiente, e essa ideia transdisciplinar que eu quero trazer para vocês, porque o objetivo hoje é a gente conversar sobre energia, desenvolvimento, meio ambiente e as crises. Um outro conceito extremamente importante é o conceito de energia, não é? Que a energia é um fator estruturante da sociedade. Vem lá do conceito da física, né, ou vem do conceito de energia e meio ambiente, mas o que significa esse negócio de ser estruturante da sociedade? Por exemplo, nós agora estamos utilizando eletricidade, não é? Porque todos vocês estão acessando a sala, que tem um provedor de internet mediando esta transmissão, que também usa eletricidade, não é? Para que todos nós estejamos aqui agora. Nós nos alimentamos durante o dia, que também é energia, não é? E todos nós estamos reclamando de que o preço da gasolina está muito alta, que é energia. Nós estamos reclamando demais que o preço da eletricidade está muito alto, que também é energia, não é? Ou seja, a energia, o uso dela, e eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso, não é? Ela impacta a sociedade, tanto em termos microeconômicos, quanto em termos macroeconômicos, que eu também vou falar, não vou entrar no que significa microeconomia e macroeconomia, até porque não sou economista, mas a ideia é a gente trabalhar na transdisciplinaridade, não é? Na perspectiva de trazer para o nosso saber esses outros pontos. Não é? A complexidade é um termo bastante importante, cunhado por Edgar Morin, não é? Porque ele interliga ações, conceitos e comportamentos. Não é? Mas o que significa essa história de complexidade? Não é? Você imagina o seguinte, você tem aí uma instituição chamada OPEP, né, que é uma organização dos produtores de petróleo, que aumentaram o preço do combustível ou diminuíram a oferta de combustível, por exemplo, né, porque também
você tem uma demanda, depois da pandemia, uma demanda bastante grande de combustível e, por consequência, o preço do barril do petróleo aumentou. O preço do barril do petróleo aumenta, os transportes aumentam, os produtos também aumentam. Né? Então, essa cadeia de correlações, né, de entrelaçamento entre conceitos, comportamentos e ações é o que Edgar Morin chama de complexidade. A ideia é a gente conversar um bocado sobre isso. Eu não vou me alongar muito, né? Eu acho que a gente, podendo depois responder perguntas ou conversar e nos questionar efetivamente sobre um monte de questões, vai ser bastante importante. Né? E aí, eu vou começar pela energia, não é? De novo, né? A história lá da energia, né? Que é um fator estruturante da sociedade. Pegando lá da física a energia, o conceito lá é a capacidade de produzir trabalho. Por exemplo, é a capacidade de levar um corpo para o outro, de levantar um corpo, uma capacidade de um determinado corpo de explodir, no caso de uma câmara de combustão, né? É a capacidade de produzir trabalho, ou seja, é a variação da energia que produz trabalho. Eu não vou nem entrar na perspectiva marxista, que é aquela perspectiva de definição de trabalho como o que enriquece, né, a mais-valia que é capturada pelo trabalho, que enriquece a burguesia ou os donos dos meios de produção. Não vou entrar nisso. Eu vou só fazer uma ponderação e tentar explicar uma questão importante. Não é? Qualquer trabalho produz dinheiro. Vamos só pegar... uma questão, né? Você tem, por exemplo, hoje por favor, assine... desculpa, você quer alguma pergunta? Por favor, assinem a lista, foi colocado aí como um recado para todos. Vejam, uma determinada empresa, ela está muito próximo da gente, uma padaria ou uma pizzaria, ela queima madeira para produzir calor, para produzir pizza, ou para produzir pão, que depois disso vai ser vendido. Ou seja, nós podemos relacionar que é aquela quantidade de energia gasta que produziu um trabalho, ou seja, produziu um determinado cozimento daquela massa de pizza, que pizza nada mais é do que farinha de trigo, algumas pessoas colocam ovos ou não, né? Açúcar e fermento. Ou seja, o calor vai transformar tudo isso, vai ajudar a transformar tudo isso em que seja uma coisa assada para que a gente se alimente. Correto? Já tinham me pedido para eu falar lentamente, mas eu já esqueci desse detalhe, mas vou tentar falar lentamente para as tradutoras não ficarem muito perdidas com a minha capacidade de sair atropelando as palavras. Mas, enfim, então, como eu estava comentando, o calor que está sendo produzido ali vai transformar aquela massa, que era uma massa crua, em massa cozida, que vai ser vendida e vai gerar dinheiro. Ou seja, o que a gente consegue entender? Que o trabalho produz dinheiro, ou seja, o consumo de energia produz dinheiro. Eu ainda coloquei aqui, consumo de energia produz dólar, mas pode produzir real, produz dólar ou produz qualquer questão. Ou seja, isso é importante para a gente pensar assim, mas espera aí, como é que é esse negócio da energia e como é que a gente consegue capturar essa perspectiva da energia de uma forma mais elaborada, né? Se a gente pensar no taxista ou no Uber, que nos leva de um lado a outro, né, ele está consumindo combustível e está gerando dinheiro, né? Ou seja,
todos os nossos carros, uma parte da carroceria dele é feita de folha de Flandres, exceto aqueles que são feitos de plástico ou de fibra ou de coisa parecida, mas a folha de Flandres é um processo industrial que tem um conteúdo extremamente grande de energia, seja a energia para transformar o estanho no ferro, seja energia para fazer toda a transformação na folha de Flandres, seja toda a transformação também na montagem daquele carro. Ou seja, então, eu digo assim, que a energia é capaz de produzir dinheiro. E aí, como eu estou comentando, e foi uma das primeiras coisas que eu comentei, que a energia é um fator estruturante, porque tudo isso, toda a nossa parte, está sendo mediada pela energia. É só você ver quando os preços começam a crescer, quando a gente tem aí aumento de combustível. E como nós temos aumento, estamos tendo aumento no gerúndio mesmo, estamos tendo aumento de combustível toda semana, que amanhã, inclusive, é mais um dia que vai ter aumento de combustível, né? E eu vou até tratar sobre isso aqui hoje, sobre esse aumento de combustível, que tem a ver com a questão de energia, né? Todos nós nos incomodamos. Se a gente prestar atenção no supermercado, os preços têm crescido bastante, porque todos eles precisam de transporte, todos eles são manufaturados de alguma forma e precisam da energia, né? Então, a energia, ela estrutura a sociedade, ela é parte central da sociedade, né? Ela é parte fundamental para a dinâmica da sociedade, para que a sociedade funcione, não é? Um outro ponto interessante que eu vou tratar aqui com vocês, eu vou tentar aumentar um pouquinho esta apresentação aqui, para acho que ficar um pouco maior na tela. Ficou um pouco maior aí, não é? Só perdeu os banners de baixo, mas o banner é da Uni, da Propex, da Propesc, do PGDIA e do grupo de pesquisa, mas o importante é que vocês vejam a ideia de que eu estou colocando aí, das informações que eu estou colocando, né? A questão do meio ambiente, né? O meio ambiente, como uma tentativa não de defini-lo, mas uma tentativa de trabalhar nele, é um território de vida e de vivência, ou seja, é um espaço de vida e de vivência. Capturando isso lá de Arthur Escobar ou de Milton Santos, que diz que no território é onde se realizam todos os pontos, todas as questões, toda a vida das pessoas e da sociedade é definida dentro do território, né? E aí o meio ambiente é essa coisa que não é muito bem definida, mas para nós ela é muito importante, porque está inserido em todo o nosso viver e todo o nosso bem viver, não é? E o meio ambiente, eu vou fazer um recorte bastante... vou usar um cacófago e uma brincadeira, um recorte bastante recortadinho, né? Que eu não vou discutir o ambiente, mas vou tratar um pouco do que ele nos disponibiliza, né? Tanto produz bens materiais como imateriais, né? Para as populações originárias, o meio ambiente era um lugar de vida, né? E vida, não pensando naquele versículo lá na Bíblia, né? Que diz que é viver e de forma abundante, não é? Mas era um lugar de contemplação, um lugar em que se tinha água, se tinha ar, se tinha estrelas, se tinha o bicho do mato,
se tinha os sonhos, se tinha o alimento através da caça, né? Então, esses bens materiais e imateriais dependem de quem está vivendo naquele território, não é? Mas veja, esses produtos, bens materiais e imateriais, os materiais, por exemplo, são oxigênio, água, alimentos, umidade, pluviosidade, árvores, rios e etc. Né? Também, madeira, minerais, ouro, diamante, outras pedras, petróleo, gás, e assim vai sucessivamente. Né? Agora vejam vocês o seguinte, se a gente, de alguma forma, não tivermos cuidado com esse ambiente, nós estaremos produzindo impactos ambientais e sociais. Mas aí, eu já trago uma outra questão importante que eu falei lá do grau de desorganização, da entropia, não é? Se a gente pegar e conseguir colocar a entropia dentro do meio ambiente, não é? Vamos ver o seguinte, um determinado território que tem um meio ambiente, ele está em equilíbrio, ou estava em equilíbrio, não é? Mas imagina, se você começa a tirar muita água, se você começa a tirar muito alimento, se você começa a tirar água, se você começa a barrar rios, o que você vai fazer? Você vai alterar aquele ambiente. Ou seja, você vai alterar a entropia daquele ambiente. Ou seja, você vai ter uma outra organização, você vai ter uma outra reorganização daquele ambiente. E se você, por exemplo, tirar madeira demais, destruir florestas, queimar demais, tirar minérios, tirar ouro, diamante, pedras, petróleo e gás desmedidamente, desorganizando demasiadamente aquele ambiente. O que você vai fazer? Você vai produzir um grau de desorganização bastante intenso. Mas veja, esse grau de desorganização tem um conceito bastante importante lá na entropia, que é o grau de reversibilidade e o grau de irreversibilidade. Como é que eu consigo avançar? Como é que eu consigo avançar nisso? Né? Se você vai mexendo no ambiente, né? Vamos só aplicar agora a entropia no ambiente. Se você vai mexendo no ambiente de maneira lenta, gradativa, você vai produzir reversibilidade. Ou seja, se você tem uma determinada mata, você não tira a madeira inteira, você só tira a parte, de modo que você não interfira no rio, de modo que você não interfira na água, de modo que você não interfira na quantidade de madeira tirada, né? De algum modo você vai conseguir reversibilizar esse negócio, né? Entretanto, se você faz uma modificação no meio ambiente de uma maneira muito extremada, ou muito desmedida, foi a palavra mais bonita que eu achei para colocar isso, você vai produzir impactos ambientais e sociais que algumas vezes você não vai conseguir voltar. Aí você produz a irreversibilidade. O conceito lá da física diz que quando você tem irreversibilidade, a quantidade de energia que você alterou durante o processo, você vai gastar mais energia para voltar à situação inicial. Está aí um ponto que eu queria tratar com vocês, né? Vejam que quando eu falei da energia lá anteriormente, eu falei que energia produz dinheiro, tá certo? Então, se você vai produzir também uma quantidade de alteração, seja na energia, seja no meio ambiente, você vai produzir uma quantidade de dinheiro e vai produzir a irreversibilidade, o que você vai ter? Você vai ter uma quantidade de dinheiro produzido, mas para você voltar à situação normal, você vai gastar mais dinheiro do que você ganhou. Isso é interessante da gente observar. Por quê? Vale mais a pena
a gente mexer no ambiente sem produzir a irreversibilidade, né? Ou seja, a gente fazendo um uso dele de maneira mais harmônica, para a gente não produzir irreversibilidade, né? Do que a gente produzir irreversibilidade. Então, por exemplo, se a gente faz um processo econômico numa determinada área de floresta, né? A gente tira madeira, por exemplo, né? Tira madeira, tira folha, tira óleo, ou tira qualquer outra coisa, de modo que aquele ambiente seja capaz de se regenerar, né? Ele seja capaz de se regenerar, ou seja, você não produziu a irreversibilidade, né? Então, quando você não produz a irreversibilidade, você é capaz de voltar à situação anterior e ficar produzindo dentro daquele território, dentro daquele ambiente, durante absolutamente muito tempo, né? Então, veja, o que eu trouxe aqui para vocês, nessa perspectiva, é que quando você altera a entropia de um sistema, por exemplo, no meio ambiente ou lá na energia, em qualquer outro ponto, em que você produz a irreversibilidade, para você voltar, você não consegue mais, né? Por exemplo, isso é bastante comum quando a gente trabalha com resíduos sólidos, falar lá do chorume que tem nos lixões. O que é aquilo ali? É o resultado, né, de uma grande ação entrópica que tem. Se coloca no lixão todos os produtos químicos, biológicos e qualquer coisa, orgânico, inorgânico, aquilo ali vai produzir um troço de tal jeito que você não consegue resolver, que é o chorume. Chorume você não consegue resolver, porque ele é o resultado de todas as ações e se produziu uma irreversibilidade ali naquele ambiente, né? Agora, só falando um pouco mais na questão do desenvolvimento, eu não vou nem entrar muito na questão do desenvolvimento, porque a gente poderia ficar falando aí durante um bom tempo, mas não é esse o nosso objetivo, né? E do desenvolvimento também tratando na perspectiva entrópica e na perspectiva da energia, né? É o equilíbrio entre atores da sociedade, ou seja, que a gente sempre chama igualdade, ou seja, equilíbrio em termos econômicos, equilíbrio em termos de oportunidade, equilíbrio em termos de acesso, né? Equilíbrio em termos de várias questões importantes, né? E se há equilíbrio, é possível que você tenha o desenvolvimento. Mas também o desenvolvimento é equilíbrio de insumo, produto, capacidade de consumo, né? Veja, por exemplo, no Brasil hoje, nós temos uma situação bastante grave. Ontem, no Fantástico, mostrou a quantidade de pessoas que estão já buscando comida nos caminhões de lixo, né? E algum tempo atrás era falado que isso acontecia na Venezuela, mas Gilberto Gil mesmo disse lá algum tempo atrás, numa bela música, né, que o Haiti é aqui, né? Ou seja, nós temos uma situação tão grave de variação de renda, que hoje nós temos aí em torno de 100 milhões de pessoas que não têm a segurança alimentar da próxima refeição. Isso é muito grave para um país, não é? Isso é muito grave para um país porque a gente não ter alimentação, a gente não ter saúde, a gente não ter qualidade de vida, a gente não ter renda, a gente não tem desenvolvimento, não é? Ou seja, o desenvolvimento pode ter para uma parcela da sociedade, mas para outra parcela da sociedade, não temos, né? Nós temos aí hoje uma quantidade bastante grande e aumentada durante a pandemia dos super ricos brasileiros, mas, de alguma forma, né, a gente não conseguiu fazer o mínimo, porque nem o auxílio social foi dado em todo o período para as pessoas. Nós que ainda temos alguma condição de sermos professores universitários
ou de alguma forma nós estarmos trabalhando, né, ainda temos condições de ter algum planejamento, alguma forma de viver. Mas é muito difícil a gente estar num país em que uma quantidade muito grande de pessoas não tem este acesso, né? Mas vamos avançar, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho só para falar um pouquinho dessa perspectiva das crises, né? Porque eu coloquei aqui as crises, depois eu vou falar um pouco das crises para cada uma que eu vou tratar aqui. Né? As crises são resultantes do excesso ou da falta de insumo nas economias, local, nacional ou internacional. Né? E eu já estou tentando juntar as coisas dentro de tudo que eu falei, de energia, de entropia, de meio ambiente e de desenvolvimento. Né? Vou falar um pouquinho agora, né? E aí eu comentei aqui também, né? A crise do desenvolvimento, pobreza, renda, saúde e educação se arrasta há décadas e se perpetua. Né? Ou seja, se arrasta já há muitos anos e se perpetua aí, de alguma forma, bastante intensamente. Né? Nós tivemos algumas crises aí bastante grandes, né? Por exemplo, a crise do petróleo de 1900, só um minutinho, 79, 73 e 2001, que parece que é uma crise também, mas nós já tivemos algumas outras crises, a crise da dívida externa de 82, México 87, Brasil, Argentina 88, né? Mas vamos pensar em algumas outras, né? Vamos pensar na crise do petróleo, vamos pensar na crise ambiental e vamos pensar na crise hídrica. Vou só tratar dessas três para a gente discutir um pouquinho sobre a própria dinâmica da sociedade na qual estamos envolvida, né? Então, veja, nós tivemos, como eu comentei agora há pouco, choque do petróleo em 73, 79 e agora em 2001, parece, em 2001. Mas como é que a gente tem essa crise do petróleo no Brasil atual? Né? Vocês reparem, se a gente começar, não vou fazer nenhuma apologia a governos, mas o Brasil entrou numa rota de pobreza e de desequilíbrio de 2016 para cá, de uma maneira extremamente grande. Né? No que se refere a petróleo, né? Que aí depois eu vou falar sobre eletricidade também, crise hídrica. Né? Por exemplo, você tem, em 2021, o dólar está alto, o barril do petróleo está alto, né? Isso é um fato. Beleza? Entretanto, em 2016, com a mudança de governo, sendo golpe ou não interessa neste momento, o que a Petrobras fez? Duas questões extremamente importantes, que mudou os rumos do país. E para pior. Como? Diminuiu o refino da Petrobras. O que isso significa? Todo o petróleo produzido no Brasil exporta e importa os fracionados, principalmente diesel e gasolina. Por que diesel e gasolina? O nosso transporte individual é de gasolina e o transporte de cargas é diesel. Mesmo com toda a produção que a gente tem no Brasil de refino, que a gente tem capacidade de produção, mesmo não estando produzindo de 2016 para cá, não temos a capacidade de produzir todo o diesel, porque todo o nosso transporte de carga, e aí nós temos a quantidade de carga que a gente leva de um lado ao outro no Brasil e de caminhão, tem que ser muito consumo de diesel. Né? E aí
nosso diesel já sempre foi uma parte importada. Entretanto, depois de 2016, o que fez? Diminuiu o refino da Petrobras, exportam todo o petróleo e compram os fracionados. O quê? Isso dá um ganho para a Petrobras. Não é? Isso dá um ganho para a Petrobras. Entretanto, na hora que a corda aperta, ou seja, na hora que o dólar sobe, na hora que o barril do petróleo está alto, o que acontece? Nós temos preço de gasolina alta. Não é? Por quê? E tem um outro porém também importante. De um mês para cá, a Petrobras voltou a produzir refino. Aí a pergunta básica é, por que ainda o preço do petróleo está baseado no aumento de dólar se a gente está produzindo o nosso petróleo? Ou seja, tem algum problema aí que é um problema de governo, né? Mas hoje o aumento do consumo o aumento do preço da gasolina e do diesel tem a ver com a perspectiva da opção do governo de 2016, em que fez a paridade entre o preço da gasolina e do diesel e de todos os outros combustíveis com o dólar. Agora, veja, isso aí tem uma questão que eu comentei lá atrás do desenvolvimento. Se o Brasil não tem uma paridade com o dólar, não é? Como é que nós temos um preço do combustível em dólar? Isso, para mim, é muito complicado. Mas, de fato, hoje, nós temos aí uma perspectiva de aumento aumento do preço baseado no dólar, né? Então, agora vamos pensar um pouco dos impactos ambientais na Amazônia, em Rondônia, e assim sucessivamente, né? Como eu comentei da história das crises, né, seja internacional, global e local, a gente está chegando aí um pouco mais nesta crise, né? Ou seja, se a gente produz impacto, como eu comentei lá, em que você altera a entropia, né? Quando você produz um impacto, por exemplo, no rio, né? Você tem menor consumo de peixe, menor consumo de água, você tem impacto na agricultura, você tem impacto na produção de energia, você tem mais ou menos chuva, você tem mais ou menos umidade e queimada. Vocês lembram da história que eu comentei da complexidade de Edgar Morin? Ou seja, as coisas vão interlaçando, né? Por exemplo, desmatamento e queimada. Desmatamento e queimada diminui a pluviosidade. A pluviosidade diminui a quantidade de água nos rios. E aí, assim sucessivamente, você tem um pouco de cada uma dessas coisas, não é? E aí, por exemplo, no estado de Rondônia, se vocês têm o costume de olhar os nossos rios, todas as matas ciliares estão derrubadas. Todas. Ou seja, não é possível que você mantenha o rio de uma maneira eficiente, de uma maneira saudável, se você não tiver mata ciliar, né? Ah, mas por que tem a ver a mata ciliar? Uma explicação simples e de quem não é especialista é que, por exemplo, você imagina as nossas chuvas bastante torrenciais caem fora da mata ciliar e elas vão descendo. O que acontece? A mata ciliar vai fazendo o quê? Ela vai impedindo que a água chegue rápido no rio e, de alguma forma, uma parte dessa água também vai ser absorvida, seja pelas raízes, seja pelo solo, né? De modo que você vai ter aí uma quantidade de água menor, né? Uma quantidade de água menor que chega no rio. Mas agora imagine o contrário. Quando você tem toda a mata ciliar desmatada, né? Usei mata desmatada, mas não foi um cacófago não, mas é isso mesmo, né? Tem que ter cuidado que a professora Bianca é poeta, então ela é douta nas palavras.
essa perspectiva de, por exemplo, quando você elimina a mata ciliar, ou seja, a água chega muito rápido no rio e vai levando muita areia, vai levando muito material particulado, que de alguma forma você vai assoreando o rio. Lembra-se da entropia? Quando você interfere ali, naquele rio, você vai diminuir a quantidade de vida, você vai diminuir a quantidade de peixe, consumo de água, impacto na agricultura e assim sucessivamente. Agora vejam só, imagine se você tiver menos floresta, mais pastos, você vai ter, por exemplo, menos rios voadores. Que os rios voadores é a pluviosidade, a evapotranspiração, que é levada para a atmosfera e, de alguma forma, isso vai sendo canalizado para outros lugares, não é? Vai sendo canalizado para outros lugares como? É a própria natureza que funciona de uma maneira extremamente racional, não é? Então, veja só, se eu tenho impactos ambientais, e como eu comentei lá um pouquinho sobre na questão dos impactos ambientais e entropia, não é? Se eu altero entropicamente, por exemplo, um espaço em que você tem floresta, você vai produzir vários problemas, seja nos rios, seja no território, não é, de vivência, de vida vivida, que como eu defini para vocês, e vocês vão ter, e a gente vai ter também interferências nas cidades, a gente vai ter interferências no campo e a gente vai ter interferências em outros lugares. Por fim, eu vou falar de uma outra crise aqui com vocês, que é a crise hídrica que a gente tem hoje passando o Brasil, né? Mas é extremamente complicada esta crise hídrica, né? Por que é complicada essa crise hídrica? Faço a afirmação, sem medo de errar, de que é proposital essa crise hídrica que está acontecendo no Brasil para que o país consiga privatizar a Eletrobras, né? Não é sem medida que em 2001, com a parte de vocês não tinham nem nascido, não é? Há 20 anos atrás, que em 2001 teve uma grande crise hídrica também, mas qual era o objetivo daquele governo na época, né, que era o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era um governo privatista em que você tinha, de alguma forma, que colocar muitas termoelétricas para serem implantadas no Brasil. Na época eram 67 termoelétricas, inclusive uma aqui na cidade de Porto Velho, que é a Termonorte, né, que foi implantada aqui para gerar eletricidade, mesmo que a gente tivesse a Eletronorte aqui, tivesse Samuel, né, tivesse outras hidrelétricas funcionando, mas o governo queria implantar sistemas térmicos, porque os sistemas térmicos, eles diminuem o tempo de retorno de investimento, né? Mas essa crise hídrica atual também vale a pena a gente explicar dentro de uma perspectiva muito parecida que eu comentei da crise lá dos preços do petróleo, a crise do petróleo que está tendo aqui no Brasil, né? E aí, a gente tem o quê? No Brasil, temos em torno de 65,2%, 65% de usinas hidrelétricas operando no Brasil. Por exemplo, aqui em Rondônia, nós temos duas enormes, Santo Antônio e Jirau, nós temos uma pequena de 216 megawatts instalados, mas só produz 70, por isso que o número 70 apareceu na minha cabeça, só produz energia firme em torno de 70. Nós temos uma que está parada, sem nenhuma geração, chamada Rondon 2, e temos aí uma quantidade bastante grande de PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, que estão operando no estado de Rondônia,
né? Só para vocês verem, e a gente tem as térmicas aqui que estão paradas, ou seja, nós temos térmicas aqui em Porto Velho, que é a Termonorte, e temos uma outra térmica aqui da Eletronorte também, que estão de stand-by, né? Aí, deixa eu só explicar rapidamente como é que funciona, em grandes palavras, o sistema hídrico, o sistema elétrico nacional. Você tem 65% de carga de usina hidrelétrica. Entretanto, uma parte do ano, que por exemplo é agora, você tem uma diminuição da geração hidrelétrica. Por quê? Porque falta água. Então, o que tem que fazer? No momento certo, tem que entrar as térmicas, as usinas termoelétricas, a gás, a óleo vegetal, a óleo pesado e assim sucessivamente, né? Tem que entrar as térmicas até para que as hídricas não fiquem tão secas, né? E aí o que acontece? O sistema normal é esse, vai chegando, e isso tudo é muito planejado, tem modelos matemáticos que definem isso, mas em grandes palavras vai diminuindo a quantidade de água, você vai aumentando as térmicas, certo? E aí as hidrelétricas vão diminuindo a geração, inclusive para economizar água, tá certo? No Brasil, este ano, o que aconteceu? Se demorou muito a chamar as térmicas. Para vocês verem, a térmica aqui de Porto Velho, ela foi chamada um mês atrás, um mês e pouco atrás, no máximo 2. O que acontece? O cara que detém a térmica, quando ele vê que o negócio está apertando e ele vai ter que entrar e dizer assim, olha, eu só entro com preço tal. Porque as térmicas cobram caro quando não chamadas no momento certo. E tem um outro porém, o combustível também está dolarizado. Lembra-se que eu comentei lá atrás, lá na outra crise, a crise do petróleo, que o diesel está dolarizado? Então você tem aqui, nessa crise hídrica, vários problemas, ou seja, um problema de planejamento brasileiro, né? Um problema de planejamento brasileiro extremamente grave, né? Porque demorou muito a chamar a térmica. Quando as térmicas foram chamadas, elas dizem, olha, eu só vendo se for por 800 ou R$1.000 o megawatt-hora. Tem hidrelétrica que gera 40, 50, 100 reais o megawatt-hora. Imagine uma térmica vendendo a 800, 900 reais, a R$1.000 o megawatt-hora. Ou seja, são as questões de mercado, né? Se tem escassez, ele vai poder vender mais caro, né? E aí, a crise hídrica, digo eu, sem medo de errar, foi fabricada para que a gente consiga, se o país consiga vender a Eletrobras ou privatizar a Eletrobras. Mas, de alguma forma, nós precisaríamos estar passando por essa crise hídrica? Não. Nós precisaríamos estar passando pela crise do petróleo? Não. Nós precisaríamos estar passando pela crise ambiental? Não. Ou seja, nós estamos num momento que tudo nós podemos hoje fazer uma reflexão sobre as mudanças climáticas, né? Ou seja, hoje nós temos, vocês viram pela televisão algumas semanas atrás, em que você teve tempestades de areia em lugares aqui do Brasil, né? Vocês ouviram há tempos atrás que você teve geada no Brasil com bastante intensidade. Você vê em países como a Alemanha destruindo cidades com enchente, né? Ou seja, as mudanças climáticas já são uma realidade, né? As mudanças climáticas já são uma realidade. De forma que, por fim, para eu não atrapalhar muito mais a conversa e a gente poder conversar um pouco mais a respeito de alguma questão,
Eu finalizo de uma forma que eu acho bastante racional da gente tratar, não é? A crise ambiental, né? E aí o que eu estou concluindo? A crise ambiental proporciona crise em todas as outras esferas. A crise ambiental, por exemplo, produziu a crise de saúde pandêmica que tivemos. Por quê? A ocupação dos espaços de equilíbrio, né, em que tinha fungo, bactéria, vírus ou qualquer outra coisa num determinado lugar, quando ele passa para o outro ambiente, com outro ambiente antrópico, lembra lá da entropia de novo, pode se modificar, ou seja, o Covid é possível que ele tenha mudado de hospedeiro até chegar a essa situação que temos hoje, né? Então, a crise ambiental transforma ambientes, vai modificar a sociedade com interferências econômicas trágicas, se nenhuma ação for feita para diminuir os danos ambientais provocados pelas atividades econômicas, o consumismo e a obsolescência programada. As alterações do clima já são uma realidade no mundo, e sobretudo no Brasil. Entretanto, nada está sendo feito porque o desflorestamento e as queimadas na Amazônia se agudizam e a crise hídrica coloca em alerta a geração de eletricidade. Né? Há pouco tempo atrás tivemos um seminário aqui na Unid, um cara chamado Paulo Artacho. Ele já disse, se não tomarmos cuidado, a floresta amazônica vai se transformar em cerrado. E vai ser outro sistema, não mais floresta amazônica. Ou seja, já estamos chegando a um ponto de não retorno. E aí, para finalizar, temos que repensar o modelo de sociedade. Senão, não haverá futuro. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A gente agradece imensamente pela brilhante palestra, né, tão esclarecedora e necessária nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Então, obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Parabéns mesmo. E assim, no chat, as pessoas acho que ficaram um pouco intimidadas, não sei se ficaram com vergonha, mas não quiseram colocar suas perguntas no chat. Aí eu não sei se o professor daria essa abertura, né, para eles perguntarem. Sem problemas, pode perguntar. Se eu souber responder, eu digo que sei. Se não, eu digo, só sei que nada sei. Obrigada, professor Arthur. Pessoal, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente para o professor, né, no chat ali tem bastante de elogios, né, que já era esperado, porque realmente foi incrível a palestra. Então, se alguém quiser conversar com o professor, né, pode ir levantando a mão e a gente vai mediando, né, isso, para não dar tumulto, né? Pode ficar à vontade, pessoal. A entropia está baixa. Está todo mundo com vergonha. Professora, a Elaine, professora Elaine, né, fez uma perguntinha aí para o senhor no chat, né? Isso. Professor Arthur, obrigado pelo Arthur com H, mas é Arthur sem H, mas eu não me importo, não. Eu não me importo, não. O que o senhor acha que a educação básica pode contribuir para reverter esse cenário? Veja, no que se refere à educação, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais do que apenas a educação básica. Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, na educação para todos e para todas, né? Porque hoje a gente ouve falar em tecnologia, educação 5.0, educação isso, educação aquilo, mas nós temos ainda no estado de Rondônia em torno de 10 mil famílias sem acesso à internet,
Internet já é uma tecnologia avançada, não é? Ou seja, sem eletricidade, sem comunicação, sem saúde, e aí sem educação, sem internet, sem outras coisas, né? E aí, é isso que eu digo, acho que a gente precisa incluir, né? A gente precisa incluir, isso é um fato, né? Agora, no que se refere à qualidade da educação, no que se refere ao papel da educação, seja no fundamental, seja no médio, nós temos que transformar essa sociedade a partir da educação. Eu sempre defendi na graduação que a universidade deveria ser o ponto de inflexão. Lembrando lá dos meus estudos de física, né? A segunda derivada tem que ser diferente de zero, né? O Elton está rindo aí, porque está subindo, mas a gente tem que, de alguma forma, mudar, né? Mudar o foco da universidade para que a gente não tenha uma perpetuação daquela situação de que você tem educação daquele jeito, né? E você tem um formado daquele jeito, né? Então, se nós, lá do início, lá no fundamental, lá na primeira série, que já é bastante importante, a criança que não tem a codificação da leitura, mas em 2, 3 anos de escola já conseguir codificar leitura, interpretar ou coisa parecida, a gente tem que começar a pensar também em interpretar o mundo. Interpretar o mundo do jeito que está à nossa volta, né? Porque senão nós estaremos transformando os nossos filhos, os nossos alunos, em baita de uns preconceituosos, ou seja, eles vão para a universidade porque eles são, desculpa a expressão, eles são bonzão. Eu ia falar uma outra palavra, mas eu esqueci que eu estou em público e não posso falar. Eles são um bonzão, mas eles são um bonzão porque eles têm oportunidade, né? Ou seja, quem conseguiu chegar na universidade é porque tem oportunidade. Mas agora, a quantidade que não tem oportunidade, a quantidade que chega na escola, né, o babebi babu, e não sabe nem o que significa o babebi babu, tudo bem que até, isso também pode ser uma forma de letramento, né? Mas se a gente transformar este letramento em uma interpretação do mundo, a gente vai ter um mundo melhor. Entretanto, nós que somos, eu não vou falar aqui de elite ou coisa parecida, nós vamos dizer do que Milton Santos chama lá de circuito superior e circuito inferior da economia. Nós que somos do circuito superior da economia, ou seja, que comemos, que bebemos, botamos o nosso filho na escola, né? Nós não podemos esquecer que o circuito inferior é muito maior do que o circuito inferior, né? E um samba já disse, quando o morro descer o asfalto, não sei o que vai acontecer. Na sequência, nós temos o professor Elton e depois o professor Sérgio, tá, professor Arthur? Então, eu passo a palavra para o professor Elton. Eu estou disponível, sem problemas. Parabéns, professor. Bom revê-lo novamente aí. A primeira vez nós conhecemos foi ali na Unir, no campus de Médici, né? Então, bom revê-lo novamente. Parabéns pela apresentação. Foi bastante instigadora. Por isso que eu acho que os professores estão se manifestando aí, né, professor? Eu prestei bem atenção no que o senhor... Não sei se está me ouvindo aí, professor. Tô sim. Que às vezes eu acabei de bater aqui nesses fios tudo. Que a gente anda assim, né? Tem que estar sempre confirmando se alguém está nos ouvindo. Eu acho que é a pergunta que a gente mais faz, estão nos vendo ou nos ouvindo, né? Então, assim, eu concordo, acho que em quase tudo que o senhor colocou aí, mas eu tenho uma pergunta que é um pouco mais complexa, assim, porque a questão da matriz energética, eu concordo com tudo também, mas eu tenho umas perguntas, assim, na nossa matriz. Eu acho que tem espaço aí para energia nuclear? O que o senhor... só como instigando mesmo a energia nuclear aí, porque, de certa forma, ela poderia, muitos rios que foram aí trancados, canalizados, ela poderia seguir o fluxo normal de muitos
porque ela ia perfazer todas as energias, né? Inclusive a que é pior de todas, que são as termoquímicas, onde queima uma quantidade enorme de carvão, e aí nós temos aí a China, que é totalmente baseada em termoquímica, e é o que mais tem gente no planeta. E aí nós temos aí emissões, que hoje estava na palestra mais cedo, as professoras falando do reflorestamento, etc., mas nós já temos aí mutações, não só nos vírus, nas árvores, está tendo árvore gigante agora mudando seu DNA, a sua constituição, para conseguir dar conta de tanto CO2 que a gente produz. Então elas já estão fazendo isso, e está saindo uma espécie nova, híbrida, que está sendo gigante, porque ela está tentando, a natureza, de certa forma, está tentando contornar o que a gente está fazendo, porque a gente está dando ar e ela está, vamos respirar esse CO2 então e vamos tocar oxigênio. Então, ela está tentando. Claro que a nossa velocidade é exponencial, o negócio não tem natureza e mutação que aguente a nossa total aí, falta de entendimento sobre o meio ambiente. Só que, às vezes, claro, que eu entendo a complexidade de uma energia nuclear, mas o Brasil já trabalha com isso. E aí, complexa a minha pergunta, porque eu acho que a hegemonia do petróleo, ou a nossa autonomia, é quase impossível quando os Emirados Árabes daquele jeito lá. Os Estados Unidos tentou o álcool, não deu certo. Porque no dia que eles tentaram, o Emirados abriu as torneiras e queimou só para a bolsa cair. Só para disparar tudo que era preço, eles queimaram. Eles queimaram. Abriram a torneira e saiu aquela língua de fogo lá para a bolsa do petróleo, para as coisas mudarem. O nosso próprio carvão Guza, aí que o senhor falou lá nas folhas de Flanders, lá, né? Nosso próprio carvão Guza vem da China, vem de países que é frio, onde a madeira ela fica mais, ela tem um poder calorífico maior, e por isso que a nossa candiota lá no Rio Grande do Sul faliu, porque o nosso poder calorífico do nosso carvão, devido ao nosso clima e ao nosso tipo de vegetação, não funciona para termo. Então, a gente queima, mas o nosso foguinho é aquele foguinho que tu tá tentando começar no churrasco, ele apaga. E aí tu vai contra os caras lá que tem um carvão com quase 99% de pureza, que pega fogo e não solta uma poeira, uma cinzinha, eles conseguem dominar o aço. E aí nós temos, ao final da minha conclusão, país que vive só de commodity passa trabalho. E é por isso que a gente passa trabalho. Que a gente vive de commodity. Porque esse cara que o senhor falou aí, que vende energia depois, ele não pode cobrar o preço, então ele não vende na realidade. Aí ele segura. Não é ele que dispara o preço. É ele que espera o preço disparar. Aí eles, agora eu posso vender. Porque ele não pode fazer isso, porque é ilegal. Se ele mesmo trocar o preço, aí ele vai preso. Aí fecha posto, aí faz tudo. Ele mesmo trocar, ele não pode. Ele tem que esperar o commodity aumentar, né? Então, ele não pode mexer nessa questão econômica aí. Agora, se nós temos tecnologia, e aí eu digo tudo, medicamentos, eu posso vender um celular a qualquer preço que eu quiser. Porque aí é outro bem. E aí eu não tenho esse commodity agindo. Aí eu largo meu país, aí eu tenho educação, eu tenho aí diminuição dos subempregos, que só no Brasil que existe, ou em países subdesenvolvidos, países de ponta não têm subempregos. Todo mundo considera-se igual. Então, morei na Austrália 1 ano, o cara é garçom, o que ele é formado? E ele quer ser garçom. Ele não está ali porque ele não quer, ele quer. Ele é australiano, ele está lá porque não tem tanta disparidade do salário. E ele vive bem. Ele falou, mano, eu não quero mais pensar. Eu quero trabalhar numa coisa braçal e lá não tem essa frescura. O que faz? Sou garçom. O cara, porra, que massa. Acho que eu falei uma palavra, não. Tá, não pode, desculpa. Mas ele fala, que massa. E aí, a minha pergunta é essa, por que o Brasil não envolve... Porque nós temos muita tecnologia em muitos... Pô, nós batemos de frente com a Boeing, né? Nós batemos de frente em muita coisa, só que a gente é barrado em coisas básicas, aí por falta de política também. Então, professor, você não acha também que, de repente, o Brasil entrar numa onda aí de energia nuclear não seria uma boa para desafogar as nossas reservas e aí dar aí sim, essa energia ela não é controlada por... Quer dizer, ela é controlada por alguns, mas ela tem uma ótima chance de dar certo também. O que você acha? Olha, de antemão eu digo, acho que a gente não precisa da energia nuclear, né? Mas vamos lá. A energia nuclear, ela funciona, você tem, em grandes palavras para a gente entender, a energia nuclear ela tem dois sistemas, o sistema primário e o sistema secundário, né? O sistema primário que você tem a fissão nuclear, ou seja, você quebra o núcleo, e como estava lá dentro
do núcleo nêutron e próton, ou seja, nessa quebra, para eles estarem juntos, precisam de bastante energia. Então, quando você quebra, você produz aí, você libera uma quantidade grande de energia, que por trocador de calor, né, passa a energia para o outro sistema, o sistema secundário, e você tem as turbinas a vapor, você tem a turbina a vapor, né, para você produzir a energia elétrica. O sistema secundário, perfeito, é uma térmica, uma turbina a vapor, uma turbina normal. O problema é o setor, é o sistema primário, é a quantidade de efluente que se produz no sistema primário. Eu vou parar neste momento e vou falar algumas outras coisas, depois eu volto a essa mesma questão para concluir a sua resposta ou tentar convencê-lo disso, né? Não que seja necessário, mas veja bem, por exemplo, quando eu construí aqui em Porto Velho, ajudei a construir, trabalhei, as resistências hidrelétricas aqui do Madeira, mostrando que era possível se construir de uma forma diferenciada, em que você tivesse aí menos impactos ambientais, dentro até da perspectiva entrópica, dentro da perspectiva de você produzir uma barragem menor, e aí quando você produz uma barragem menor, você tem menos acúmulo de água, você tem menos área que é alagada, você tem menos biomassa que produz metano e coisa parecida, né? Isso é um caso. Por exemplo, aqui nós calculamos na época, daria para construir uma usina de 2.000 mais ou menos mega. Hoje a gente tem 2 construídas que dá mais ou menos 6. Entretanto, a energia firme delas é em torno de 2. O que isso significa? Significa que o que se ganha dinheiro é na construção, né, não na operação. Só que aí é uma opção de governo, né, de construir as megalomanias nas quais a gente tem aí no Brasil, né, e aí a gente constrói para 6, mas só gera firme 2. Se tivesse produzido 2, você teria uma entropia menor, você teria um grau de desorganização menor, você teria menos impacto, você teria menos problemas tanto a montante como a jusante, né? Tratando dessa daqui. E aí, avançando um pouco mais, não precisamos de grandes potências disponibilizadas, por exemplo, para a sociedade em geral, né? Porque, por exemplo, nós se tivéssemos condições, há alguns anos atrás eu fui estudar isso na Alemanha, para entender um pouco a geração descentralizada. Lá na época eles já pagavam para as pessoas construírem seus sistemas solares, e depois de pronto as pessoas vendiam para a empresa por 50 centavos e o que consumia pagava 21 centavos. Né? Ou seja, um modelo bastante interessante. E aí eu avanço no seguinte modo. Nós precisamos, e aí eu até tenho discutido isso e já fiz algumas propostas para as localidades isoladas, que não precisamos de esticar fio e chegar até essa pessoa. Nós podemos usar, seja energia solar, seja energia hidrocinética, seja energia térmica com biomassa, com óleos vegetais. Eu sou responsável por uma usina já há uns 16 anos, na reserva do Rio Ouro Preto, em que eles geram eletricidade com óleo de babaçu num motor diesel. E funciona para umas 4 famílias lá, né? Claro, não estou falando de uma cidade de 4.000 pessoas, estou falando de uma cidade, estou falando de 4 famílias. Mas nós temos tecnologias apropriadas e adequadas, com menos entropia, com menos impactos ambientais, com menos emissão de CO2, NOx e metano, para a gente gerar eletricidade e gerar energia para que a gente consiga usar. Não é? Então, quando eu refutei já de pronto a história da energia nuclear,
A gente não precisa desses grandes sistemas para a gente sair produzindo efluentes, produzindo problemas, né? Eu acho que a gente tem um grande potencial hoje, um grande potencial de conservação de energia. Nós temos um grande potencial de eficiência energética. Por exemplo, nós perdemos em torno de 20% a 30% da transmissão das grandes cargas, né? Se você descentralizar, você consegue resultados melhores, né? Já nessa época que eu fui estudar lá na Alemanha esse negócio de geração descentralizada, naquela época eles já estavam produzindo energia através de biogás, né? Ou seja, com os resíduos humanos, né? Os efluentes humanos, uma palavra bonita, né? Para o esterco humano, né? Efluente humano, é bonito, é bonito. O efluente humano já produzia biogás, que esse biogás produzia calor e se distribuía água quente. Claro, lá era bastante frio, né? Ou seja, mas nós temos alternativas e temos possibilidades de usar e não entrarmos numa outra trajetória que é tão complicada quanto as outras, né? A energia nuclear é muito complicada, porque tem um problema no circuito primário, que é o problema das explosões e das contaminações, né? Tivemos o último, se eu não me engano, o último evento nuclear que teve lá no Japão, em Fukushima, não é isso? Se eu não estou errado o nome, deu problema por conta de uma atividade sísmica, ou seja, isso é uma dificuldade que a gente precisa encarar, né? Mas eu acho que tem uma questão importante que eu comentei, né? Até tem uma piadinha bastante rápida e besta, mas vale muito a pena para confirmar o que eu estou dizendo. Deus estava fazendo lá, né? Para quem acredita em Deus, né? Mas só isso é piada, né? Não entremos nesse mérito. Estava dividindo o mundo e colocou terremoto num lugar, tempestade no outro, tsunami no outro, e assim sucessivamente. E aí colocou no lado esquerdo assim do mundo floresta, rio, um negócio bonito, aí como é que é o nome? Até esqueci o nome. Um anjozinho, pronto. O anjozinho perguntou, mas por que você está colocando aquele lugar ali todo? Você vai ver o povinho que eu vou colocar lá, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer? A nossa elite é muito, vamos dizer assim, uma palavra bonita, lembrando da Bianca que fala bonito, idiosincrática, né? A nossa elite é muito burra, a nossa elite é escravocrata, a nossa elite quer que o Brasil se mantenha deste jeito, que senão ela não vai se reproduzir. Aqui no Brasil a gente ainda tem, nós estamos no século XXI, nós ainda temos, volta e meia, nós ainda temos pessoas em fazendas, em situação de escravidão, né? Ou seja, isso dentro do século XXI é impossível, né? A nossa elite é muito ruim, e uma causa de quase tudo do que acontece é por conta dessa elite, porque a elite quer privatizar a Petrobras, a elite quer privatizar a Eletrobras, a elite quer privatizar a água, a elite quer privatizar tudo para gerar acúmulo e assim sucessivamente, né? Isso é muito complicado porque a elite não sabe, ao menos, olhar para o país e ver que 100 milhões de pessoas, e nós que estamos aqui não fazemos parte desses 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas não sabem o que vai fazer no café da manhã se jantou hoje, né? Isso é muito grave. Ontem uma mulher disse assim, quando dá fome eu durmo. Isso é muito duro, né? Você ouvir um negócio desse, mas isso você vê que tem muitos milionários e o Brasil aumentou muito a quantidade de milionários nessa perspectiva. E as crises, eu acho que tem questões importantes. Marx já disse lá atrás que o capitalismo ele se reinventa nas crises, né? Você vê que as bolsas de valores elas não pararam durante a pandemia. Ou seja, a história de que a economia de oferta e procura existe, a pandemia mostrou que não é nada disso. Professor, muito obrigado, porque eu também sou do Química Verde, eu também não acredito em... Mas eu sempre instigo essas discussões, porque eu acho bacana
Não, mas é bom, eu trabalho com biodiesel também, eu adoro essas coisas. Eu trabalhei com óleo de mamona, na realidade, fazendo biodiesel. Eu não trabalho com biodiesel, não, porque eu trabalho com óleo vegetal puro, eu engano o motor. Nós não tinha, né? Nós não tinha lá, né? Nós só tinha mamona, aí vai mamona. Vamos fazer trabalho junto, vamos fazer trabalho junto. Vamos. Mas muito obrigado, eu também tenho essa visão, eu acho que a nossa matriz energética ela é muito autossuficiente, ela é muito boa e ela só é, vamos dizer assim, não sucateada, mas ela só é subutilizada, na realidade. E a gente constrói essas coisas que são faraônicas e que acabam não tendo tanta utilidade. E sim para dar esses problemas ambientais, às vezes, um desastre aí enorme, quando tu rompe uma... E aí tu fala, montante justamente isso aí, quando tu rompe uma coisa do tamanho que a gente constrói, a gente tem um problema muito grande. E eu também acredito em sistemas menores e distribuídos, e também isso para baratear. Quanto mais oferta tu vai ter, mais barato vai ser também isso. E também o custo operacional é menor. Então, nós temos lá no Rio Grande do Sul, funciona também a eólica. A eólica funciona muito forte. E Torres lá tá forte. Torres funciona muito. Aqui não temos vento, né, suficiente. Né? Lá não para. Porque lá é uma curva de vento lá, que lá resolveu passar todo o vento lá em Torres. A rosa dos ventos resolveu ser uma rosa ali, né? Ali é. E é muito lindo de ver aquilo lá. E funciona muito bem. Então, acho que a gente tem uma matriz muito boa e eu sou dessa mesma opinião. Mas muito obrigado aí por ser instigado e conversar a respeito, professor. Acho que é o Sérgio, né? Agora é o professor Sérgio, né? Ele colocou uma pergunta no chat, mas a pergunta meio que se perdeu com tantos elogios, né, professor Arthur? Eu não vi, desculpa, não vi a pergunta dele. Aí eu vou passar a palavra a ele, pode fazer a pergunta, ele está aqui presente, né, pessoalmente. Por favor, professor Sérgio. Ok. Professor, muito obrigado pela palestra, excelente, né? A questão energética mexe comigo também. Eu fiz mestrado em energia nuclear na Universidade de São Paulo, no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, né, o SENA USP, lá em Piracicaba. Então, a questão energética passa também pelas minhas... Pô, e eu instigando aí... Mas, enfim, a minha pergunta não era a questão da energia nuclear, né? Eu acho que realmente é uma questão já, a gente pode pensar, superada pelos problemas que nós temos, né? Enfim, acho que a energia nuclear ela serve aí para fins pacíficos, para a questão ambiental, para as pesquisas, né? E como o SENA faz muito bem lá em São Paulo, né? E desenvolve pesquisas no país inteiro, né? A minha pergunta, na verdade, está muito relacionada a uma outra coisa que eu tenho observado aqui em Rondônia, que é a produção, a instalação, né, de placas solares, né, nas residências, nas empresas. E aí eu tenho acompanhado um pouco na internet, principalmente na Câmara dos Deputados, né, que agora parece que recentemente aprovaram um marco legal, porque eu não consigo entender o discurso. O discurso está relacionado a um problema energético e, ao mesmo tempo, a gente vê a questão do marco legal que me parece, pelo que eu entendi, né, pelas minhas leituras, é uma ideia de cobrar mesmo de quem está produzindo, dessas pessoas que estão produzindo essa energia, né? E aí você comentou também sobre essa questão lá na Alemanha, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa, né, a sua visão, se você tem pesquisas aqui em Rondônia sobre essa questão da contribuição da energia solar para essa matriz energética, né? E se nós pensarmos aí de novo no discurso do governo de que nós queremos resolver o problema energético, ou que nós estamos vivendo um problema energético, por que cobrar, né, dessas pessoas que estão produzindo? Sérgio, eu acho que a gente tem essa sua motivação é bastante importante. Eu vou tentar fracionar o que você comentou e tentar responder dentro de um contexto um pouco da minha perspectiva. Hoje, a resolução 482 da ANEEL de 2012, ela permite
que você tenha autogeração, né? E um dos trabalhos até que eu faço aqui na universidade como extensão é ajudar as pessoas a fazer os dimensionamentos. Eu produzi aí, eu acho que eu não tinha o que fazer, eu produzi um algoritmo para calcular a potência mais efetiva de uma energia. Mas assim, é legal porque você fica brincando com as contas, com os números, e encontrei esse algoritmo e foi bastante legal. Eu ajudo, né? A 482 permite que você faça autogeração, né, jogue na rede, e quando você precisar consumir, você tira da rede. Eu acho uma, vamos dizer assim, estupidez até econômica as distribuidoras cobrarem pelo uso da rede. Por quê? O investimento é da pessoa, o investimento não é da empresa, o investimento é da pessoa, faz a operação e manutenção, e a gente sabe que todo o sistema de infraestrutura, operação e manutenção é alto, é um custo. Você faz a operação, manutenção, e você ainda tem que pagar pelo que você vai usar na rede. E tem um outro detalhe, quando você pensar no planejamento, né, imagine, se nós tivermos daqui a 10 anos 20 mil residências com um sistema solar, o custo da Energisa vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque ele vai precisar adquirir menos energia, porque ele não vai ter 20 mil pessoas para atender. Né? Ou seja, então isso é uma burrice econômica, inclusive. Ou seja, para o sistema chamado ligado, que tem distribuição, eu acho que já está resolvida a questão solar. A questão solar ainda não está resolvida para sistemas isolados. Por exemplo, eu estou participando de um grupo que está conversando sobre a universalização do atendimento. Por exemplo, essas 10 famílias aqui em Rondônia, e a gente está pensando aí em torno de 100 mil famílias na Amazônia inteira, sem eletricidade. O que é mais comum e o que é mais fácil dos planejadores é dizer assim, vamos botar painel solar, vamos botar bateria, todo mundo vai ter eletricidade. Beleza. Em 2 anos, a gente vai fazer de novo essa reengenharia de recolher 100 mil pessoas, 100 mil famílias, bateria e colocar outra. A gente não vai fazer. Então a gente tem que pensar em sistemas que eu estou chamando de sistemas híbridos, né? Chamando de sistemas híbridos para ter eletricidade durante o dia solar, que o custo é menor, né? E ter outro tipo de noite, ou pelo menos 4 horas, 5 horas à noite. Né? Eu estou fazendo umas contas, ainda não consegui chegar à conclusão, que eu tenho que dimensionar isso de uma forma mais específica, de uma modelagem, que, por exemplo, a gente estou tentando trabalhar com isso, de usar turbinas, microturbinas, para que você gere eletricidade à noite de eletricidade que é jogada em determinadas quantidades de caixas d'água ou sistemas de água que com a energia gravitacional vai transformar e vai gerar eletricidade. Ainda não tenho as contas e ainda não conseguimos, e não só eu que estou trabalhando nisso, a gente ainda não conseguiu encontrar. Mas, por exemplo, imagina para uma família ou duas colocar uma caixa d'água de 200 mil litros. Aí não adianta, a gente vai ter que encontrar uma outra solução para isso, para ser autônomo. Não é? Então, mas, por exemplo, a gente tem turbinas hidrocinéticas para pequenos rios que têm uma determinada velocidade, que é possível. Você tem a roda d'água, que também é possível. Ou seja, você tem que ter várias alternativas para atender essas pessoas, para que a gente não consiga só pegar painel solar e colocar bateria. Né? Se a gente conseguir, de alguma forma, que as baterias chamadas de carga profunda ou de descarga profunda
diminuam o preço. Uma bateria hoje custa R$1.000, mais ou menos. A bateria de carga profunda, de descarga profunda, custa R$10.000. Só que ela tem uma vida de 10 anos. A de descarga normal, que você só consegue tirar dela 10 ou 20%, você tem 2 anos de vida, né? Ou seja, isso é muito pouco tempo. Então, se diminuir o preço, é possível que você tenha aí um outro tipo, ou seja, 10 anos para você refazer o processo é diferente de você fazer em 2 anos, né? Mas, de alguma forma, eu tenho trabalhado aqui, que aí você até perguntou se eu tenho feito alguns estudos, eu estou fazendo alguns estudos piloto, inclusive, que eu estou montando sistemas de descarga, controladores de carga, com placas programáveis, né? Tentando fazer esse tipo de programação para que a gente consiga, por exemplo, num sistema que a gente está querendo implantar em 2 de novembro. 2 de novembro é de Machadinho, 80 quilômetros, né, nas últimas cachoeiras lá do Rio Machado, que tem uma pousada lá. A gente está tentando fazer um sistema como esse de colocar para a internet dele, né? Ou seja, a gente fazer um sistema bastante otimizado que use pouco a bateria dele, né? Para que a descarga diária não seja de tal jeito que ele não tenha só 2 anos de uso da bateria, se tenha 3 ou 4, né? Então, a ideia é você fazer um processo de eficiência e de eficiência, quase não sai, eficientização. Falei certo, Bianca? Para a gente fazer um processo de eficientização, para a gente diminuir o consumo de bateria para isso. Mas os desafios aqui para a Amazônia são extremamente grandes para esses sistemas de geração de eletricidade. Vale inventar, professor. Obrigado, viu? Liberdade poética do professor. Não, liberdade poética é da Bianca. Eu não tenho liberdade poética, não. Professor, posso me meter aí? Sabe o que me ocorreu agora? Já que as fotos sensibilizador lá eles são com silício, né? E esse estudo é nessa área, seria interessante. Olha só, me ocorreu aqui. Vocês ficam falando, eu fico desenhando e anotando as coisas, bem doido. E fazendo uns desenhos, boneco, nada a ver. Aí ele desenhou, falou que um lado era a terra, eu já fiz um capetinho, uns anjos, uns negócios aqui. E, professor, e se a gente usasse essa mesma tecnologia para usar como na fluorescência e na fosforescência, onde o decaimento ele acontece mais lento, essa volta, e talvez aí, você usasse um processo lento, essas reações de oxidação que acontecem lá pelo estímulo da luz, seria uma coisa interessante. Se ela voltasse mais lentamente, ela conseguiria talvez funcionar durante a noite, não a grandes pulmões, igual é uma célula hoje, porque ela precisa do sol tocando nela para ela fazer as trocas oxirredução lá. Mas se me ocorreu agora pesquisar materiais nesse sentido, que tem alguns elementos que eram considerados metalônicos aí, que possuem muito elétrons, igual telúrio, alguma coisa desse doideira que ninguém está trabalhando, e colocar nessas estruturas para testar essa volta gradativa, porque ele se oxida com uma velocidade diferente e se reduz também com uma velocidade diferente. E aí, se você tem essa velocidade não tão rápida igual que é hoje, talvez você ainda consiga aproveitar essa energia residual, que é a mesma da fosforescência, que a gente já conhece há muito tempo e já usa há muito tempo em camiseta, em interruptor. Os antigos era assim, os novos já ninguém enxerga mais nada, né? Eu gostava dos antigos que tu enxergava ele no escuro. O de hoje, tu dá com a cara na parede, tu não enxerga mais nada. Hoje tu usa o celular para tu... Mas no meu tempo, tu enxergava só aquele verdinho lá e tu, opa, porque aquilo funcionava a noite inteira. Ele ficava ganhando luz durante o dia e durante a noite aqueles elétrons iam voltando devagarinho, até outro dia. Olha, podia ser 4, 5 da manhã, ele estava verdinho ali. Então, talvez, quem sabe aí uma pesquisa aí nova em materiais. Isso... Então, professor, depende, né? Eu trabalho com telúrio. A questão acho que não é nem o valor aí. A questão aí acho que é a toxicidade. Aí nós temos essa barreira ainda que é muito grande. Já vi telúrio ser usado para... Por que eu peguei essa propriedade luminosa dele? Porque está sendo usado como contraste para certos tipos de doenças raras.
E funcionou muito bem. Então, porque a gente, quanto mais rápido tu vê um câncer, mais rápido tu vê a possibilidade dele, quanto sensores mais sensível, mais precocemente tu consegue detectar. E eles estão usando nesse sentido. E aí me ocorreu, foi falando, ele falou nas baterias, eu desenhei uma bateria aqui. E aí sim, se você tem uma autonomia de uma placa que funcione desse momento, aí você não tem bateria. Aí você aumenta a longevidade dela uns 10 anos. Aí, 10 anos... Aí já é melhor um pouco, né? 10 anos e lá dar uma melhorada naquelas placas. Ó, quem sabe aí uma linha de... Opa! Boa. Só rapidamente. Não, só rapidamente. Esses trabalhos assim são bem interessantes. Possivelmente daqui uns 3 meses, mais ou menos, nós vamos estar lançando, quando eu digo nós, é porque eu sou um dos responsáveis, nós vamos estar lançando uma rabeta solar, né? Para ela vai funcionar com bateria e tal, né? Mas no outro, talvez até o meio do ano ou finalzinho do outro, nós vamos estar lançando um outro barco um pouquinho maior, só que não com esses motores de rabeta, com os motores de alta eficiência, para que a gente consiga ter resultados mais legais. Estamos na correria aí de encontrar financiador para isso, mas está quase certo já. Parece que tem uma pessoa que levantou a mão, é a Flávia. Isso, a mestranda Flávia, né? Acho que gostaria de perguntar alguma coisa. Está com a palavra, Flávia. Boa noite. Sobre a questão da taxa, que a pessoa ela tem, quando ela vai instalar os painéis solares na casa, ela tem que pagar uma taxa para a central de energia. Foi a situação que aconteceu com um amigo. Ele queria colocar na fazenda dele vários painéis solares. E que ele pensou em colocar uma pequena hidrelétrica ali no rio que passava no sítio dele. Aí não deu certo, ele só vai gastar muito. Então, pensou, colocar placa solar. Mas aí ele viu que também ia ter que pagar uma alta taxa para a central elétrica. Daí ele falou assim que não compensava por esse retorno. Eu fiquei assim, sério? Ele falou, sério, não compensa. Aí ele disse que esse dinheiro que ele tem que investir lá, ele vai colocar no hospital, vai colocar na casa dele, aqui, vai colocar em outro lugar, em Porto Velho, ele vai dividir, no caso, em vários pontos, do que colocar em um lugar só. Aí eu queria conversar com o senhor também, poder entender um pouco mais sobre isso. Por que isso acontece? Eu não entendi bem não, Flávia, mas veja, taxa... Ele falou assim para mim taxa nenhuma. Que se ele colocasse no local só aqueles painéis solares no sítio, ele teria que pagar para a central elétrica uma taxa muito alta para poder usar aquilo, para ter aquilo. Eu falei, sério? Ele falou assim, ao ponto de... Vamos lá. Dúvida sobre isso, é quando o professor falou sobre taxa, eu pensei assim, eu vou perguntar. Essa 482, ela permite autogeração, né? Ela permite autogeração, seja na casa, no comércio, indústria, coisa parecida, até um determinado valor, né? Se eu não me engano, são 70 mega, 90 mega, enfim, não interessa muito saber o tamanho. Uhum. Para o seu consumo. Entretanto, tem uma outra possibilidade, dentro dessa mesma 482, que é você colocar cooperativa. Você constrói uma cooperativa de eletrificação rural entre as pessoas, no mínimo 20 pessoas, não é? E bota um sistema e as 20 pessoas vão abater as suas contas de eletricidade dentro deste sistema que está lá instalado num lugar ou em vários lugares, não interessa. Agora, se a pessoa vai gerar uma quantidade que já sai da 482, aí eu já não sei, né? Porque eu trabalho muito com pequeno sistema. Entretanto, você tem empresas, tem aqui
Eu conheço aqui perto de Candeias. No interior eu não vi muitos sistemas, não. Mas aqui, pertinho de Candeias do Jamari, pertinho de Porto Velho, tem um sistema bem grande que ele pega, gera eletricidade e vende para a rede. Como se fosse uma PCH, como se fosse uma térmica, uma hidrelétrica ou coisa parecida. Né? Agora, a taxa que paga, eu não sei, essa eu não conheço. Desse eu não conheço, não. Mas se quiser, pode dar o meu contato, eu ajudo de alguma forma. O meu objetivo é ajudar de alguma forma as pessoas a instalarem sistemas solares. Eu pego a conta de luz, faço as contas lá, boto aqui no meu computador, já sai o resultado, mando para a pessoa, aí ela corre atrás de alguém para instalar. Mas aí ela já vai saber o preço, já vai saber quantos sistemas vai utilizar, quantas placas, quantas outras coisas. Ah, que bom. Que bom. Muito obrigado, professor. Então, mais uma vez, vou botar aqui meu e-mail aqui no chat. Tá bom, professor. Se Obrigada. precisar de alguma coisa. Então, professor, mais uma vez eu agradeço, tá? E eu passo a palavra para o professor Claudemir, né, nosso cerimonialista. Muito bem, prazer muito grande de ouvir o professor, né, e todas as participações, as colaborações, é sempre muito instigante, muito produtivo. A gente gostaria de agradecer imensamente, né, a participação de todos, o programa de pós-graduação de Ensino às Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Rolim de Moura. Agradece o tempo, a disposição, o carinho de todos os que estiveram aqui conosco, os parceiros, os discentes, os professores, os pesquisadores que nos acompanharam, e também aproveita para anunciar, né, que o evento continua amanhã, no dia 26, pela manhã, às 8 horas da manhã, nós teremos feiras de ciências, investigação em aula e divulgação científica com a doutora Terezinha Valim, da Universidade Federal do Pará, e você é nosso convidado. Na parte da tarde também teremos atividade a partir das 14 horas, com exercício de ser criança, por repensar os espaços da docência com as infâncias, com um colega nossa aqui do departamento, né, que é a professora doutora Josiane Brolio, e sua colega de atividades, a mestre Ellen Arantes. Depois, às 16 horas, nós teremos a ilustração científica Estado da Arte e Possibilidade do Ensino, também no mesmo horário, ensino de ciências e experiências com terrários, né? A primeira com o doutor Nelson Antunes e depois a mestre Andréa Valenga. E à noite, lá pelas 16 horas, nós temos uma palestra com o mestre Rony Von de Jesus Santos, processo de nucleação das escolas multisseriadas no município de Ariquemes, Rondônia, entre memórias e resistências. Também teremos uma palestra às 19 horas, com Formando os Novos Cientistas, os desafios da iniciação científica do ensino médio, com um colega aqui de casa, professor Dr. Sérgio Gomes da Silva, do Instituto Federal do Mato Grosso, que estará participando conosco aqui também. E nós teremos no dia 27 uma programação extensa com várias atividades, aí você vai sendo informado durante esse processo. Um abraço carinhoso para você que esteve aqui conosco. Nós vamos encerrando nossas atividades aqui. Deixamos o nosso carinho, o nosso abraço e nos vemos amanhã. Muito obrigado a todos e a todas. Uma boa noite, um tchau para todos. Fiquem com Deus. Um tchau, fiquem com Deus. Até mais. Para quem acredita em Deus. É isso. Valeu.